paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Motivo de alegria, nós estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, logo pela manhã, para buscar a sua face, onde nós sabemos que Deus é santo. Vamos reler aqui o textual, Levíticos capítulo 19, versículo 12. Diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Pode estar sentado em nome de Jesus. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar um pouco acerca do terceiro mandamento, que tem como verdade prática a proibição e o juramento indiscriminado e liviano, pois o voto é um tipo de compromisso que deve ser reservado para uma solenidade excepcional e incomum. Quando eu comecei a preparar essa lição, irmãos, eu achei algo muito interessante, que aqui no Levíticos 19, 12, dá para a gente perceber algo. Nem jurareis falso pelo meu nome. Então, nós começamos a entender alguma coisa, que Deus não estava proibindo de jurar. Deus estava proibindo de jurar falso. E com isso, me chamou a atenção uma coisa. Pessoas na época chegavam, faziam as coisas erradas e começavam a jurar em nome do Senhor. Eles pegavam uma mentira e dessa mentira eles queriam deixar ela verdadeira e colocavam o nome de Deus no negócio. E aí, com aquela mentira, até essa semana eu conversava com o pastor Antônio Carlos, ele falou: o problema é que uma mentira bem contada vale mais do que 10 verdades. E aí é um grande problema, porque essa mentira, e eu peguei alguns versículos aqui, se você quiser abrir lá já no Salmo 101, no verso 7, você vai começar a ver que Deus, Ele sempre estava abolindo, sempre estava condenando a mentira, porque a mentira não agrada a Deus. Quem achou pode ler já, fazendo favor, e outro já acha lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Algo muito interessante acerca da mentira. Salmo 101, verso 7, quem achou pode ler. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira não permanecerá antes dos meus olhos. Olha, irmão, a profundidade dessa palavra. O que profere mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Aonde que estão os olhos do Senhor? Se Ele é onipresente, se Ele está em todos os lugares. Salomão vai dizer em Provérbios que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Mas aí a Bíblia vai dizer que aquele que comete a mentira, ele não pode ficar diante dos olhos do Senhor. Para onde que ele vai então, irmãos? Ele é descartado. Por isso que o Senhor vai dizer que Ele é assim: eu sou o caminho à verdade. E a verdade sempre vai contradizer contra a mentira. E nesta manhã nós vamos aprender algo, que a mentira não agrada a Deus. Quem achou em Colossenses 3, versículo 9 ao 10? Não mintais uns aos outros, pois que já vos vestistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não vos mintais uns aos outros. Então, irmãos, aqui Provérbios 12, 22, Salmo 50, verso 15, Colossenses 3, 17, você vai ver muitos versículos acerca disso. Só que a gente pode chegar lá em... Aleluias. Só achando que eu coloquei o versículo aqui, que a Bíblia vai dizer assim, que o diabo é o quê? É o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Logo, porventura, quando eu acabo mentindo, eu sou filho de quem? E agora, tem aquela mentira grande
e tem aquela mentira pequena. Qual que é o problema? Mentira é mentira, irmão. Pode ser uma grande que acaba com uma nação, e pode ser uma que acaba com um coração. Então, essa mentira, ela não tem tamanho. A partir do princípio que é mentira, a ideia é enganar, a ideia é usurpar. E quando abrimos lá em Gênesis, algo que me chama muito a atenção, quando Isaac fala para o seu filho Esaú. Vamos abrir lá para os irmãos ver. Gênesis capítulo 27 e versículo de número 18. Deus já havia falado para Isaac, falado para Esaú: ei filho, prepara lá um guisado bem gostoso, que eu vou te abençoar. Você tem o direito da primogenitura, o direito do filho mais velho, a porção dobrada. Prepara um guisado, traga para mim que eu vou te abençoar. Quem que escutou essa conversa? Jacó. Jacó escuta a conversa, fala com a mãe Rebeca, e a mãe fala: tudo bem filho, traga um cabrito para mim. Você pega as peles desse cabrito, coloca no teu braço, porque o teu irmão é bem peludo, e coloca as roupas de gala dele, e vai se apresentar para o teu pai Isaac. Capítulo 27, versículo 18. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E agora? Ele era Jacó, mas ele queria ser Esaú. Ele era Jacó, mas queria ser Esaú. Versículo 19: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Irmão, algo que nós precisamos aprender: quando você faz a primeira mentira, para você precisar manter ela, você tem que fazer o que de novo? Mentir de novo. Então, enquanto você, nós não pararmos de mentir e não entrarmos na verdade, vai ser uma mentira contínua. Não é, pastor Cresceu? Se eu não falar assim: opa, eu vou contar a verdade, eu vou abrir o jogo para você, hoje eu menti para defender aquela tese, amanhã eu tenho que mentir de novo para defender aquela tese de novo. Isaac escuta a voz: opa, essa voz aí não é de Esaú. O que ele pergunta no versículo 21? E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és o meu filho Esaú mesmo ou não. E aí, ele chega perto. O que a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 22? O pai Isaac fala assim: a voz é de Jacó, mas as mãos são de... Por quê? Ele colocou as peles no braço, ele colocou a pele do cabrito aqui, que são tudo peludo, e o Isaac já estava um pouco meio que ceguinho, coitado, começa a palpar: opa, a voz é de Jacó, mas os braços e as mãos são de Esaú. E o que acontece no versículo 24? E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele tinha mais uma chance de se consertar. Ele tinha a chance de dizer: pai, eu estou enganando o Senhor, me perdoe, veio algo no meu coração, eu fiz uma besteira, eu tentei pecar, eu tentei enganar o Senhor, mas eu sou Jacó, me perdoe. O que ele faz? Meu nome é Esaú. Só que lá no Val do Jaboque acontece algo interessante. No Val do Jaboque, Deus vai trabalhar com Jacó. Jacó significa usurpador, enganador. Um homem que nasceu lutando, viveu enganando e morreu abençoando. Esse homem, ele chega no Val do Jaboque, se não me falha, no capítulo 32 e versículo 22 a seguir. Ele era um homem abençoado, tinha 11 filhos, tinha 4 mulheres. E aí Deus está vendo ele vindo, e daqui a pouco Deus fala: passa tudo, passa filho, passa gado, passa o rebanho teu, passa as suas mulheres, e agora fica ele sozinho. Interessante que vem o anjo e pergunta para ele:
E esse anjo é um símbolo da presença do nosso Deus. Qual é o teu nome? Versículo 27, irmãos. Capítulo 32 de Gênesis, e versículo 27. O anjo pergunta para Deus assim, presbítero Antônio: qual é o teu nome? E agora? Aí ele vai lembrar, irmã Beth: Isaac, eu consegui enganar. O homem, eu consigo enganar, eu consigo trapacear, dobrar ele e colocar no bolso sossegado. Mas esse aqui é o Deus, é o Roi, o Deus que tudo vê, o Deus que sabe de todas as coisas. Com Ele eu não vou poder fazer nada. Eu vou ter que falar a verdade, nada além da verdade. Meu nome é Jacó. É fácil dizer, irmão Sebastião, que, por exemplo, meu nome é Jacó, eu sou usurpador, eu sou enganador. Nós vamos aprender aqui na lição, na introdução, o nome divino, e vamos ver que o nome é tudo para uma pessoa. O nome é as características do caráter dessa pessoa. Tanto é que se eles não colocassem o nome da criança por alguma característica física, eles poderiam esperar até os 12 anos de idade para colocar o nome, porque o nome era tudo para eles. Colocava-se o nome, logo já pensava no caráter da pessoa. Colocava-se o nome, logo já pensava: nossa, esse homem é uma benção. Abraão, pai de multidões. Nossa, esse nome é uma bênção. É uma bênção essa pessoa. Vamos abrir lá em Romanos 16, para os irmãos perceberem alguma coisa. Romanos capítulo 16. Se você pegar do versículo 1 até o versículo de número 23, você vai ver uma palavra se distinguindo das demais, ou da outra. Tem uma palavra assim chamada lá no versículo de número 1. A primeira palavra, o que está escrito? Recomendo-vos. E a partir do versículo de número 2, a partir do versículo de número 3, tem uma palavrinha lá: saudai. Saudai a Priscila, saudai a Áquila, saudai a igreja, saudai a Epêneto, saudai a Urbano, a Ampliato, saudai a Estaque, saudai a Pele, saudai a Herodião, saudai a Narciso, saudai a Trifena, a Trifosa e a Pérside. Qual que é a diferença de saudar e de recomendar? Tem diferença? Tem ou não? Podem falar, um de cada vez para não virar tumulto. Qual que é a diferença de recomendar e saudar? Saudar, e é saudar, significa envolver nos braços. Sabe quando é costume nosso aqui de Ponta Grossa? Manda um abraço para fulano de tal. Não é assim? Manda um abraço lá para o pastor Cliseu. Manda um abraço lá para a irmã. Manda um abraço lá para o irmão. Manda um abraço para aquele meu amigo. Só que Paulo manda muitos abraços em Romanos 16. Mas recomendar, ele recomenda uma pessoa em toda a Bíblia. Isso é forte, irmão. Recomendar é você falar: pode pegar que eu assino embaixo. Pode pegar essa pessoa, pode levar essa pessoa que eu assino embaixo. Eu concordo com as palavras dela, eu concordo com as palavras dele. O que ele faz eu conheço, o que ela faz eu conheço. E Paulo está dizendo para a mulher chamada Febe: recomendo-vos, pois, Febe. O que significa Febe? Brilhante. Vamos lá para o versículo de número 13, 12,
12, perdão. Só para a gente aprender alguma coisa aqui acerca dos nomes. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E você vai ver, a partir do versículo de número 3, saudando Paulo a muitas pessoas. Porém, ele não está recomendando elas. Manda um abraço para aquela irmã lá, Priscila. Manda um abraço para o esposo dela, Áquila. Manda um abraço para ele. Manda um abraço para ela. O que fizeram isso, o que fizeram aquilo. Porém, não o recomendava. As atitudes estavam impregnadas no seu nome. Saudai a Trifena, sensível. Mas se ela era sensível, por que, irmã Rose, que ela não foi recomendada? Ou será que ela era só sensível dentro do templo do Senhor? Será que ela sentia a presença do Senhor só no templo? E nós temos que ser sensíveis a todo momento à voz do Espírito Santo. Podem falar, irmãos, pode pensar. Saudai também a Trifosa. O que significa Trifosa, irmão Fábio? Que brilha às vezes. O que brilha às vezes? Vagalume. Acende? Apaga. Acende? Nossa, agora vai fumegar. Apagou de novo. Acendeu? Apagou. Inconstante. Não tem um ponto fixo. Ele fica, muitas das vezes, ela fica muitas das vezes acendendo e apagando. Trifosa, para a gente concluir, é Pérside. Manda um abraço para Pérside, a que destrói. Mas interessante, a qual muito trabalhou no Senhor. Ela fazia obra, sim ou não? Sim. As três trabalhavam no Senhor, sim ou não? Sim. Por que não foram recomendadas? Porque o nome delas já dizia tudo. Sensíveis quando queriam, brilhavam às vezes. Pérside, a que destrói. O nome condenava elas. Então, irmãos, quando nós vamos hoje, nesta manhã, tratar um pouquinho acerca do nome do nosso Deus, nós vemos que estamos falando do caráter divino dele. Nós estamos vendo que o nosso Deus é santo. E da forma que ele é santo, ele quer que eu e você sejamos santos. Aleluia. Vamos para concluir 3 João, capítulo 1 e versículo 15. Alguém acha e lê fazendo o favor. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Saúda os amigos pelos seus nomes. É o caráter dele. É as características dele. Lembra de um homem chamado Elimeleque? Alguém lembra? Quem foi Elimeleque? Casado com quem? Casado com? Noemi. Noemi significa agradável, Alessandro. Elimeleque significa meu Deus é rei, Natanael. E a Bíblia vai nos dizer que lá no período de Gideão, eles eram contemporâneos, eles eram da mesma época. Juízes 6, a Bíblia vai nos dizer, irmã Marise, que houve uma grande fome. E durante 7 anos os midianitas, os povos de Deus plantavam, mas quem colhia eram os midianitas. E aí vem a fome. É fácil dizer que você é agradável na hora que está tudo em ordem, irmã Patrícia, não é? É fácil dizer que o meu Deus é rei quando está tudo sob controle. Só que começou a nascer a piazadinha. Começou a nascer os filhos. E aí, irmã Sueli, o primeiro ganhou o nome de Malom. O que significa bênção? Não, adoentado. Quem tem coragem de colocar o nome do filho de Malom? E aí não, vai nascer o primeiro, o segundo agora. O negócio está desencadeando. Problema, dificuldade. Coloca o nome dele de Quilion. Definhamento. E aí?
a gente vê que o nome representava o caráter ou alguma característica da pessoa, ou a época que eles estavam vivendo. Então nós vemos Deus trabalhando de uma forma tremenda, através desses nomes, através dessas vidas, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Você vai ver Deus mudando alguns nomes. Jacó, você não pode ser Jacó mais, rapaz. Qual será o nome de Jacó? Israel, aquele como que luta como um príncipe e prevalece. Só que Deus queria dar uma ajuda para Jacó. Teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel, capítulo 32. Mas se você ler o capítulo 33, Deus está chamando ele do que de novo? De Jacó. Oh rapaz, quis mudar o teu nome para ver se mudar o teu caráter, mas é algo que está impregnado aí mesmo. Eu vou ter que te chamar de Jacó. Tentei colocar o nome teu de Israel, mas não vai ter jeito, porque é o teu caráter, é a tua vida, é a tua essência, é o teu interior que está assim já. E aí nós entendemos o que? O nome de Deus é o nome santo. O nome do Senhor é o nome indiferente. Aqui, se você pegar esse livro, os nomes bíblicos e seus significados, você pega cada nome da Bíblia Sagrada e vê o significado, o que significa, qual que é a sua simbologia dele, o que dá para aplicar, o que dá para extrair através do nome. E aí você começa a ver o nome, você começa a ver o contexto, você começa a ligar as coisas. Por quê? Por que Samuel significa Deus ouve? Quem que Deus ouviu quando estava clamando, chorando e falando ao mesmo tempo no templo? Ana. Opa! Então você vê de várias formas nomes que foram dados em relação ao caráter, em relação à característica, mas esse nome revelava quem era a pessoa. O nome. Nos tempos do Antigo Testamento, o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Houve caso de mudança de nomes em consequência de uma experiência com Deus, como Abraão, Sara e Jacó. O nome de Deus representa o próprio Deus. É inerente à sua natureza e revela suas obras e atributos. Não é um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal ou uma distinção dos deuses das nações pagãs. A Bíblia revela vários nomes divinos que podemos classificar em dois grupos genéricos e específicos. Qual é o nome que você conhece que foi dado a Deus lá em Gênesis capítulo 22? Jeová Jireh. Foi o nome que foi dado a ele. Por quê? O que significa? O Senhor proverá. Quando lembravam do nome, lembravam do poder do Senhor, que Ele tem o poder para prover todas as necessidades. Você vai ver Jeová Tsiqueno, você vai ver Jeová Raá, Jeová Rafá, você vai ver Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Vai ver vários nomes impregnados na santidade do nosso Deus e no seu poder. E quando vemos a palavra El Shaddai, entendemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você, irmãos, estamos aqui nessa manhã porque servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nomes genéricos. São três os nomes genéricos que o Antigo Testamento aplica além do Deus de Israel. Na sua tradução do hebraico para a nossa língua, só aparecem dois nomes, Deus e Altíssimo. O nome Deus tem em nossas Bíblias, é a tradução do hebraico, El ou Eloá, ou seu plural Elohim. O outro nome genérico é Elion, Altíssimo, às vezes acompanhado de El, como em El Elion, Deus Altíssimo. Qual que é o verdadeiro nome de Deus? Lá no hebraico, alguém lembra? Tetragrama, 4 letras.
E aí você vai ver aqui nos nomes específicos YHWH. Você consegue pronunciar alguma palavra sem ter alguma vogal no meio? Não consegue. Tente pronunciar sem achar uma vogal no meio. YHWH. Tente falar alguma coisa, não sai. Você vai tentar falar e não sai nada. Opa, não tem uma vogal no meio. Era uma forma que o povo não conseguia pronunciar o poder e o nome do Senhor. Eles não conseguiam pronunciar o YW, o H, o W, o H. E aí eles tiveram que dar uma aportuguesada nela. E qual foi? Colocaram algumas letras. E aqui eu tenho um livro aqui, Socorro, eu preciso preparar um sermão, bem interessante. Se você olhar, vai ver uma sugestão de um exemplo, que eles pegam da palavra Adonai e juntam com o tetragrama para colocar o A do Adonai entre o Y e o H. E aí começa o IA, Y, A, H, W, H de novo. Então começa a pronúncia IA. E aí que eles chegaram ao nome Iavé. E aí para nós fica Jeová. É algo complicado de se entender, mas é esse o ponto de vista. Y, H, W. H é o tetragrama. Nome impronunciável, não consegue se pronunciar, porque falta uma vogal no nome dele, no nome do nosso Senhor. E aí tem que se aportuguesar para conseguirmos pronunciar. E aí para nós na Bíblia Sagrada, você vai ver como Senhor, como Adonai. Senhor é um nome próprio e não um pronome de tratamento. O outro nome é o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino. Iavé, Jeová. A versão Almeida corrigida nas edições de 1995 e 2009 emprega Senhor com todas as letras maiúsculas, onde consta o tetragrama no Antigo Testamento hebraico, para distinguir Adonai. Então esse nome, a qual é impronunciável, nós começamos a imaginar como que é o nosso Deus. Você consegue decifrar Deus, Natanel? Em algumas palavras nós conseguimos, né? Deus é paz, Deus é santo, Deus é o alvo, o único, Deus é soberano. Mas conseguimos explicar, pastor Criseu, de uma forma profunda e concisa e dizer, Deus é isso, isso, isso. Conseguimos? Não. Por quê? Porque é impronunciável, porque não consegue se chegar a uma definição etimológica correta. É muito profundo o nosso Deus, e aí nós devemos glorificar só por causa disso, e entender que o nosso Deus ele é maior, o nosso Deus ele é santo, o nosso Deus ele é poderoso e trabalha nas nossas vidas, e esse nome já está dizendo que ele é Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, sede santo como Deus é. Quem fala isso? Pedro? Algo interessante, irmãos. Como que nós vemos a santidade de Deus? Como que nós conhecemos a santidade de Deus? Primeiro, qual foi o homem na Bíblia Sagrada que viu Deus? Fala, irmão Sebastião. Qual foi o homem que viu Deus? Quem saber pode falar. E como que ele viu Deus? De costa. E só um fiapinho assim, ó, entre duas fendas, não é? Deus passou assim, ele... Na verdade ele só sentiu a presença. Só sentiu, porque ver eu acho que não consegue ver não. Teve um homem que falou que ia morrer, não teve? Quem? Capítulo 6. Deus, ele não conseguiu
Tinha os querubins voando. 6 homens, 6 querubins voando, serafins, né? 6 serafins voando com as asas, cobriam Deus. Quando ele contempla Deus, ai, não. Que interessante, nesses serafins, que com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os rostos, e com 2 voavam. Por quê? Porque ninguém vai conseguir ver Deus acima, de cima para baixo. Então, aqueles querubins, aqueles serafins cobriam a presença do Senhor. E como agora que alguém vai dizer que Deus é santo, sem vê-lo, a santidade é vista, sim ou não? A santidade, você consegue ver a santidade? Ou a santidade é algo interior? A santidade é algo interior. E aí nós começamos a ver algo interessante. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é digno. Mas nós não conseguimos ver a santidade dEle. Sabemos que Ele é santo pelo quê? Pelas suas qualidades, pelas suas atitudes. E são as nossas atitudes que vão determinar o quanto santo nós somos. Qual é a qualidade de santidade na nossa vida vai determinar pelo aquilo que nós fazemos. Amém, irmãos? Qualidade de santidade não vai se definir pela nossa aparência. Não é o uniforme, não é a roupa que vai definir minha santidade. A minha santidade, ela vem de dentro. Se ela está aqui dentro, é claro que ela vai sair para fora. É igual uma pipoca, esquentou, estourou. E aí você começa a entender. Deus é santo. Deus, eu não consigo vê-lo. A santidade de Deus não é externa, é interna. É o seu ser, nas suas palavras, na sua forma de se comunicar com o ser humano. Então vemos aqui a pronúncia do nome divino. O tetragrama é inefável no judaísmo desde o período interbíblico e permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje. Isso para evitar a vulgarização do nome e assim não violar o terceiro mandamento. Opa! Eles continuam lá com o tetragrama. E aí eles não vão conseguir pronunciar. Logo, não conseguindo pronunciar, eles não conseguem o quê? Jurar em nome de Deus. Eu juro em nome de... Não sai. É impronunciável. Então você vai ver os judeus ainda mantendo o tetragrama para evitar de cair no terceiro mandamento. É a hora de jurar. Eu juro em nome de... Trava. Não sai. Porque eles não conseguem pronunciar. E aí eles não caem no erro de estar cometendo um pecado contra a santidade do nosso Senhor. Natanael, você ia falar alguma coisa? Impressão minha. Que curioso, né? Você falou que nem o homem viu daí quando Deus criou Adão, veio na minha mente, como será que quando Deus soprou na narina dele, será que ele viu Deus? Boa pergunta. Esse está lá em Adão, lá é muito tempo atrás. Não, mas algo interessante. Algo interessante, boa pergunta. Lá tem a resposta lá. Quando Deus criou Adão, havia santidade. Depois que entrou o pecado, daí ninguém mais pôde ver. Glória a Deus, viu? Quando ainda não havia o pecado, né? E havia comunhão. O Adão poderia ver. Aleluia. Então eles tinham comunhão diária com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Glória a Deus, viu como é bom a gente estar reunido? Glória a Deus, o nome do Senhor é louvado. A escrita hebraica é consonantal. As vogais são de sinais diacríticos que os judeus criaram somente a partir do ano 500 depois de Cristo. Assim, a pronúncia exata das consoantes YHWH se perdeu no tempo. Os judeus religiosos pronunciam por reverência Adonai cada vez que encontram o tetragrama no texto sagrado na leitura da sinagoga. Na Idade Média, especificamente no século XIV, foram inseridas no tetragrama as vogais de Adonai. O Y é semiconsoante no alfabeto hebraico. O resultado é a pronúncia Yehová.
Isso para lembrar na leitura que esse nome é inefável. Dessa forma, pronunciar Adonai, esse enxerto no tetragrama, resultou na forma Jeová, que não aparece no Antigo Testamento hebraico. Estudos acadêmicos confirmam que a maioria dos expositores do Antigo Testamento vinham ensinando que a pronúncia antiga do nome é Iavé, e na forma aportuguesada é Iavé ou Javé. Irmãos, tinham homens chamados escribas. Você sabe o que os escribas faziam? Eles escreviam a palavra do Senhor. Alguém falava, alguém ditava, ou eles copiavam. Interessante que quando chegava na palavra Deus, quando tinha que escrever a palavra Deus no pergaminho, eles iam lá, tomavam banho, trocavam a vestimenta, pegavam outra pena, e essa pena, interessante, eu estava observando, ela era revestida de ouro, para que contesse a tinta. Eles terminavam de escrever e quebravam. Nunca mais essa pena vai escrever esse nome tão santo. E agora vamos ver a reverência em relação ao nome do Senhor. Tinha ouro, não era coisa barata não, irmãos. Era ouro que eles colocavam dentro da pena para colocar a tinta. Eles pegavam, quando chegava no tetragrama, eles pegavam uma pena nova, escreviam 4 letras, quebravam e jogavam fora. Sabe o que é isso? Reverência. O nome do Senhor não pode ser escrito de qualquer forma. A forma de adorar ao Senhor não pode ser de qualquer forma. Eles simbolizavam através do banho a limpeza, a purificação, só para escrever o nome do Senhor. E agora eu te pergunto, às vezes nós, qualquer coisinha colocamos Deus no meio. Qualquer coisinha, Deus me livre. Não é assim? Deus me livre. Não sei. Daqui a pouco você vê Deus entrando em algumas conversas tão banais. Olha a santidade que eles tinham, a reverência que eles tinham para colocar o nome do Senhor no pergaminho. E aí olhamos aqui o significado. Esse nome vem do verbo hebraico hayá, ser, estar. O significado desse verbo vem em Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Eu sou o que? Sou. Quem falou essa palavra? Deus falou para quem? Moisés. Quem és o Senhor? Eu sou o que sou. E quando eu chegar lá, o que eu falo? Fale que o grande eu sou enviou você. Eu sou o que sou. Mas o que o Senhor é? E aí você vai ver Jesus respondendo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você vê Jesus respondendo a pergunta de muitas pessoas. Eu sou e eu sou. Indica que Deus é imutável e existe por si mesmo. É autoexistente, autossuficiente e que causa todas as coisas. Deus se revela pelo seu nome. O terceiro mandamento é um resumo e ao mesmo tempo uma recapitulação daquilo que Deus havia dito antes a Moisés. Então nós vemos, irmãos, o nome do Senhor, Ele é santo. O nome do Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A pronúncia do tetragrama YHWH, o que seria o nome exato de Deus, perdeu-se no tempo, para que esse povo não viesse a falhar contra o Senhor. Tomar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento:
O termo hebraico lachal, em vão, inutilmente, à toa, indica algo sem valor e real no aspecto material e imoral. A Septuaginta emprega a expressão grega epimataio, impensadamente. O substantivo chal pronuncia-se chave, significa vaidade, vacuidade. Corresponde a usar o nome de Deus de forma superficial, em conversas triviais, e faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar um juramento falso, ou fazer um voto e não cumprir. E aí nós vemos que Deus não se agrada disso. Vamos ler lá em Levíticos 24:16, e outro já lê Levíticos 19:12. Levítico 24:16 e Levítico 19:12. Aleluias. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Ai, ai, ai. Apedrejado por blasfemar contra o nome do Senhor. Quem marcou a outra leitura? Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Deus estava interessado, resumindo essa lição nessa manhã, Ele queria condenar a mentira, irmãos. Ele queria condenar o falso testemunho. Ele queria condenar aquelas pessoas que falavam, Deus, colocavam Deus em uma mentira. Porque quando se ouve o nome de Deus, você valoriza aquela história, né? A gente falava assim, eu juro pela mãe, eu juro pelo meu pai. Não é assim que a gente falava? Né? Quando eu era mais criança, eu juro pela mãe, é verdade, é verdade, é verdade. Beijava os dedos e falava, eu juro sim. Mas não precisa jurar. O que Jesus veio falar acerca disso? O que Jesus veio falar acerca desse juramento, irmãos? Ele resumiu e acabou com essa história. Seja o teu falar e não passar disso. E essa maligna é tão interessante. Essa procedência maligna não vem de diabo, não. Má língua. Má língua. No original, da ideia de má língua. Uma má língua fala coisas boas ou coisas más? Más. Então, o Senhor Jesus estava exemplificando e dizendo, ei, a partir de hoje acaba com essa história de jurar pelo céu, pela terra, pelo mar, pelo ouro, pelo templo, pelo Jerusalém. A partir de hoje, é sim, sim? Não, não. Aleluia. A partir de hoje, é sim, sim, não, não. Juramento e perjúrio. O juramento é o ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunha algum objeto tido por sagrado. O perjúrio é o falso juramento. As palavras do Senhor Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos, não se refere ao Antigo Testamento, mas aos antigos ensinos dos rabinos, as suas interpretações peculiares das passagens da lei que falam sobre o tema. Isso fica claro, pois as palavras seguintes, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, não aparecem em nenhum lugar no Antigo Testamento. Então nós vemos Jesus querendo trabalhar e que o povo fizesse afirmações. Interessante que no Antigo Testamento o Senhor não ficava bravo, não, se alguém contando uma verdade colocasse o nome de Deus. Interessante, não é? No Antigo Testamento o Senhor não condenava quem falava a verdade e colocava o nome de Deus. Então nós vemos que o Senhor, ele tem um papo reto, como diz a piazada por aí. É um papo certo, é uma conversa direita. Fala certo, fala sério. O teu sim vai ser sim, o teu não vai ser não. Não precisa jurar por ninguém. Modalidades de juramentos.
As autoridades israelitas escalonavam o juramento em diversas modalidades pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo ouro do templo, pelo altar e pela oferta que está sobre o altar, e assim por diante. Segundo essa linha de pensamento, os juramentos se classificavam em obrigatórios e não obrigatórios. Jurar pelo templo não seria válido, mas se alguém jurasse pelo ouro do templo, estava obrigado a cumpri-lo. Tais crenças e práticas eram condenadas nas escrituras sagradas. Tudo isso era uma forma de ocultar o pecado. Eu juro em nome de Deus, e o pecado estava sendo encoberto. Mais uma mentira, mais um erro, mais uma falha sendo encoberta. Porém, o nosso Deus, Ele veio para expiar, Ele veio para cobrir os nossos pecados através do seu sangue. A única coisa que esconde pecado e apaga e cobre o pecado é o sangue de Jesus. Nada consegue se apagar o pecado, esconder o pecado além do sangue. O sangue do Senhor é algo muito valioso nas nossas vidas, porque a Bíblia vai nos dizer que sem derramamento de sangue não haveria perdão. O Senhor Jesus proibiu o juramento. O objetivo do terceiro mandamento, a finalidade é pôr um freio na mentira, restringir os juramentos e assim evitar a profanação do nome divino. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a santificar o nome divino. Ninguém deve usar o nome de Deus nas conversas triviais do dia a dia. Por isso misturar o sagrado com o comum. O Senhor Jesus condenou duramente essas perversões farisaicas, práticas que precisavam ser corrigidas ou mesmo substituídas. Este mandamento foi restaurado sob a graça e adaptado a ela na nova dispensação. Manifesto na linguagem do cristão: sim, sim, não, não. E o que passar disso é má língua. Proibição absoluta. Aos que entendem que a expressão de maneira nenhuma é uma proibição de toda e qualquer forma de juramento. Entre os que defendem essa interpretação estão os Amish. Quem que era esse povo? Amish. Quem que eram os Quakers? Os Amishes, eles são totalmente, são famosos por ter uma aversão à tecnologia. Eles estão lá nos Estados Unidos, onde se concentra a maior massa desse povo, e eles abominam tudo. Há um certo legalismo. Não pode isso, não pode aquilo, não, televisão não pode, opa, iPad não pode, isso não pode, aquilo não pode, internet não pode, lâmpada na casa, luz não pode. Nada eles podem, porque eles afirmam que não pode ter nada além do que não está nas Escrituras. Eles vão contra e eles defendem uma aversão à tecnologia. Opa, isso aqui foi criado, isso aqui eu não posso ter não. Carro eles têm? Carroça ainda. Eles são do tempo do passado. E os Quakers, quem são? Os Quakers, eles quiseram, uma certa feita, restaurar a fé original. Opa, vamos trazer a época de Paulo aqui para o ano 1900 e poucos, lá que não me lembro qual era a época. Eles queriam trazer. E com isso eles só acabavam morrendo. Com isso eles só acabavam se perdendo. Se recusavam também, o que aqui a lição vai nos dizer, que nos Estados Unidos se recusavam a jurar nos tribunais de justiça. Eles acreditam que o Senhor Jesus não fez declaração sobre juramento diante do Sinédrio. De igual modo, o apóstolo Paulo evitava fazer juramentos em afirmações solenes. Então esse povo, eles acreditavam de uma forma, uma fé cega, uma fé sem norte, e eles falavam: não podemos fazer mais nada, não posso concordar nada. Se alguém pedir para mim jurar, para mim falar não. E o médico pode jurar sim ou não? Qual que é o juramento que o médico faz? Qual que é o juramento que pessoas que se formam fazem? É um juramento. Mas se esse juramento foi verdadeiro, diante de Deus, Deus vai abominar? Claro que não. Vai ser bênção.
É algo verdadeiro, algo que não é mentira e que Deus vai confirmar a bênção sim, em nome do Senhor Jesus. A proibição relativa. Outros afirmam que a proibição de Jesus se restringe aos juramentos triviais. E por essa razão, o Senhor Jesus foi específica. De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem jurarás pela tua cabeça. Outro argumento é que os homens de Deus, no Antigo Testamento, faziam juramentos em situações solenes e o próprio Deus jurou por si mesmo. Consideram ainda como juramento a resposta de Jesus e as declarações solenes de Paulo. Essas últimas passagens bíblicas não parecem conclusivas em si mesmas. Entretanto, a proibição relativa nos parece mais coerente. Mesmo assim, devemos evitar o juramento e substituir o termo por voto solene em cerimônias de casamento. Então nós vemos que o autor da revista, ele está defendendo a sua tese. E ele está dizendo, as últimas palavras, vamos ler lá, fazendo um favor. Mateus 26, do 63 ao 64. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Romanos, capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Quem pode ler para nós? Mateus 26, 63 ao 64. Jesus, porém, guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, então a gente vê que Jesus, ele não quis jurar não, né? Ele ficou calado. Aí você? Não, você está dizendo, rapaz. Não é eu não, é você que está dizendo. Romanos 9, 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Amém. Em Cristo digo a verdade, eu não minto, tendo uma consciência. Irmãos, se a igreja do Senhor tivesse uma palavra chamada consciência, santificada diante do Senhor, imagine o quanto aquele galo cantou na consciência de Pedro depois que ele negou. Imagine ele, homem, deitar para dormir e o galo cantando, porque a consciência pesava. Se nós tivermos uma consciência limpa diante do Senhor, e aí a Bíblia vai nos dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Irmãos, é muito sério nós termos uma consciência limpa diante de Deus. Se a minha consciência está limpa diante de Deus, o que vai poder me acusar? Pode falar, pastor. Aqui no livro de Números, capítulo 32, diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma obstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. O que quer dizer isso? É paralelo com o que nós estamos estudando. Muitas vezes a gente faz voto com Deus: vou fazer uma campanha, vou fazer uma corrente. Você está colocando diante de Deus um propósito e esperando de Deus. Você fez um juramento para Deus. Sim. Mas de repente acontece qualquer coisinha e você deixa. Você deixa, você vira as costas para Deus. Você fez um propósito com Deus. Né? Você está com um problema
você pode provar, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu farei tal coisa. Ah, eu tenho dinheiro para receber, Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu trarei determinada quantia de oferta para a igreja. E quando acontece a bênção, às vezes a pessoa, né? E aí, cadacha lá da raiz, se torna maldição para a vida da pessoa. E é o que acontece no nosso meio hoje. Verdade. Né? As pessoas, você está na igreja, está ali, e você vê que, mas o que está acontecendo na vida, irmão? É coisas que ficou escondidas na vida dele, né? Que ele fez com Deus, juramento, propósito, e não cumpriu. E Deus não se liga. Certo. Isso é uma coisa tremenda que muitas vezes as pessoas deixam de lado, pensando que Deus é como a gente. Você fala, você cumpriu com tudo, não, Deus não é brincadeira. Verdade. Né? E uma coisa interessante que o senhor falou, a gente sempre faz juramento na hora do aperto, não é? Não é? Na hora que está tudo virado do avesso. Na hora que chegou um problema, chegou uma enfermidade, e você faz um propósito. E às vezes aquele problema já foi eliminado com uma resposta negativa para você. E aí, o concluir o propósito que eu quero ver. Né? Quando dá tudo certo, amém. Você conclui o propósito dando glória a Deus. Né? Ah, vou fazer uma campanha de tantos dias de oração, tantos dias de jejum em prol disso. No meio do propósito, uma resposta negativa vem. E daí? Né? Algo a se pensar. Por isso que, se não me falha, Salomão vai nos dizer que não é, se for para é melhor não votar. Porque se votar, cumpram, né? Coloque em prática. Se você fizer um propósito com Deus, coloque em prática para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu começo a ver a gente ouvindo conversas, escutando irmãos, a gente vê o problema chegando na casa do irmão e da irmã. E aí, quantos que têm propósitos com Deus, e quando vem a resposta negativa, começam a murmurar contra o Senhor, começam a reclamar contra o Senhor, começam a maldizer o nome santo do Senhor. Do que adianta? Perguntas desse tipo chegam aos nossos ouvidos, e perguntas por causa de uma prova, de uma luta que não se finaliza e não se fica imparcial. E por que disso? Então é muito sério. Como o pastor Cleceu nos disse, que nessa manhã nós possamos levar escola bíblica para nós acatarmos os ensinamentos e colocá-los em prática. Opa, na hora de eu fazer um propósito, eu vou pensar 10 vezes antes de fazer esse propósito. Antes de fazer um voto com Deus, eu vou pensar 10 vezes antes de eu fazer. Porque se eu fazer, eu vou precisar cumprir. Se eu colocar diante do Senhor, eu vou precisar cumprir. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é santo, Ele é puro, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos ler lá em Números capítulo 5 e versículo 19. Números capítulo 5 e versículo de número 19. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Quem achou pode ler. Número 5, 19. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoante será livre. Quem estava jurando aqui? O sacerdote. Então era permitido quando estava diante de Deus os juramentos. Eu torno a dizer isso. Porém, Jesus vem para proibir. Jesus vem para proibir isso de uma forma muito especial. Em Mateus capítulo 5 e versículo 34. Vamos ler lá. Mateus 5
e versículo 34. Porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Pode ler adiante, fazendo favor, pastor. Nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Se porém a tua palavra, sim, sim, não, não, porque disso o passar vem do maligno. Amém, irmãos? Então, nesta manhã, nós precisamos aprender isso. Não jurar. Sim, sim, não, não. Irmão, vai. Sim, eu vou. E daí não aparece. Né? Irmão, não, semana que vem eu acerto. E aí não acerta. Nós estávamos conversando, é algo muito interessante. A verdade, irmão, é algo que todo mundo entende e compreende. Quando você acertar, eu acerto quarta-feira. Só que ele não veio quarta. Ele não deu satisfação de quarta. E aí, não, quinta eu vou. Não vai quinta. É melhor chegar e falar, eu não tenho dinheiro. Algo muito interessante. Eu não tenho dinheiro hoje, eu vou poder acertar tal dia, assim, assim, assado, porque disso, daquilo, daquele outro. Só que às vezes vai embrumando, né? A semana que vem eu acerto. E daí chega a semana que vem, ele fala o quê? Semana que vem eu acerto. E vai passando. Semana que vem eu faço. E aí, não, eu vou fazer sim. Daqui a pouco não chega, não fez, não faz. Então é muito complicado isso, irmãos. Nós precisamos entender que na hora de nós falarmos, eu sou cristão. Eu não sou mais aquele mentiroso, aquela mentirosa que fazia, porque a mentira só vem para você se dar bem, irmãos. Ou eu estou mentindo? Não, estou falando a verdade, misericórdia, eu estou mentindo aqui. Irmãos, você só vai mentir quando você precisa se escapar de alguma confusão. Você só vai mentir para fazer alguma coisa prevalecer para o teu lado, não é assim? Se eu mentir agora aqui, não acontece isso, nem aquilo, nem aquele outro. Se ela mentir, não vai acontecer nada. Então evite a mentira. Fale a verdade. A verdade às vezes dói, e principalmente vai ser contra você às vezes. Tocar na verdade. Eu gosto daquela passagem quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou, se curvou, se prostrou, se humilhou e disse-lhe toda a verdade. Ela foi liberta. Então pense. Valorize a verdade na sua vida. Essa situação tem dois lados, né? A pessoa, quando você vê que ela está negando te pagar, que você reconhece que realmente ela não vai poder te pagar, você como um cristão deve perdoar a dívida. Eu tenho o seu caso, assim, né? Eu não fiz esse dia, depois ele se mijava. Não está perdoado. Ela fica, por exemplo, perdoar também. Cristão, você vê que a pessoa não pode, é uma bênção que está sendo para ele e evitando que ele pegue. Sim, mas é interessante a pessoa chegar e falar, né? A coisa mais bonita, né? A mais bonita é chegar e falar, irmão, aconteceu isso, aquilo, aquele outro, aconteceu isso, eu tive que comprar o remédio da criança, um exemplo assim, e tive que comprar lá e aconteceu isso. Eu acerto tal dia, amém? Amém. Todo mundo vai entender, compreender. Só que o tal de ficar embrumando, eu vou fazer tal dia, eu vou pagar tal dia, eu vou levar tal dia, espere lá, e você espera, e daqui a pouco não aparece. Já aconteceu com alguém isso? Já, né? Com todo mundo já aconteceu isso. Então é algo muito interessante, nós valorizarmos a verdade na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Santo é o nome do Senhor. Vamos a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. Nós já tínhamos guardado a Bíblia, mas vamos ler aqui só mais esse versículo. Estaremos finalizando mais essa aula nessa manhã. Que Deus possa estar nos capacitando e nos abençoando a cada dia para a honra e para a glória do Senhor. O melhor lugar é estar na presença do Senhor, aprendendo um pouco mais da sua palavra.
para que o nome dele seja glorificado. E sempre quando nós se voltarmos para a palavra, irmãos, Deus vai honrar as nossas vidas, Deus vai honrar a nossa família, Deus vai honrar o nosso ministério, e o nome do Senhor será glorificado. Segundo a Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém, irmãos? O Senhor conhece os que são seus. Então, se nós dizemos algo em nome do Senhor, precisamos nos apartar da iniquidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Conclusão dessa aula nessa manhã. A linguagem do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Não há necessidade de jurar, pois o testemunho como crente em Jesus fala por si mesmo. Se alguém precisa jurar para que se acredite em suas palavras, tal pessoa precisa fazer uma revisão de sua vida espiritual. Por esta razão, devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Olha, irmão, que palavra interessante. Se alguém precisa jurar para que se acredite em suas palavras, tal pessoa precisa fazer uma revisão de sua vida espiritual. O nosso dizer tem que ser sim, sim, tem que ser não, não. Senão nós temos que passar por uma revisão. E revisão vem sempre para consertar aquilo que está errado ou que pode dar um problema lá na frente. Amém? Então vamos agradecer.